Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer nesse momento um clamor ao Senhor. Vamos colocar de pé, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo sangue do Senhor Jesus. Queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos no exterior e suplicar que o Senhor esteja abençoando os seus corações e suprindo todas as suas necessidades. Em especial, neste culto, opera a tua bênção através da tua palavra. Nós assim oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com louvor. Que se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Como foi nos dias de Noé, com o dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Gomorra, o fogo tudo devorou. Porém não houve agonia como nesse dia do Senhor. Porém não houve agonia como nesse dia do Senhor. Ó, buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Meus irmãos, o tema desta palavra é acerca do zambujeiro bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira. É muito interessante a planta da oliveira. Dentre todas as espécies de árvores, a palavra do Senhor, ela nos dá assim detalhes, em especial de 3 espécies. Então nós encontramos a figueira, nós encontramos a videira e nós encontramos a oliveira. Cada uma dessas árvores, elas trazem para nós ensinos bíblicos maravilhosos. Então, a oliveira é a árvore que produz a azeitona e da qual se produz o azeite. Então, isso nos fala de todo um projeto de Deus através do Espírito Santo. E é muito interessante, porque na reprodução vegetal, se nós usamos a semente da árvore, nós não temos uma garantia de que a planta que vai nascer daquela semente vai gerar o mesmo fruto. Então, por isso que algumas espécies, elas têm alguns mecanismos para garantir a genética da planta-mãe. Então, e a oliveira, ela tem essa característica. Ela nos mostra, a próximo favor, ela nos mostra aqui, olha, na base, um processo que nós chamamos de perfilhamento. O que significa isso? Nascem pequenas mudas a partir dessa planta-mãe. Então, isso garante que essas novas mudas, elas apresentem as mesmas características da planta-mãe. Então, isso é uma maneira de se manter a linhagem genética pura. Porque se você produzir a muda a partir da semente,
você tem uma variabilidade genética natural que vem da reprodução sexuada. Mas aqui não, nós temos num processo de reprodução vegetativa. Então, a oliveira, ela é como se ela tivesse, lógico, a oliveira não pensa, mas aqui é como se ela tivesse uma preocupação de manter uma pureza genética. Eu posso passar o próximo, por favor? Aí nós vamos ter aqui, não, já foi. Volta, por favor. Então, aqui nós temos o detalhe, né, dessa oliveira e na base, aqui essas mudas sendo formadas. Agora, o texto que nós lemos agora, e aí nós vamos ler mais alguns versículos, pode passar o próximo? Nós vemos um detalhe que é muito interessante na palavra de Deus. O que nos diz a palavra? E se alguns dos ramos foram quebrados, isso aí falando do povo de Israel, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Pode passar o próximo? Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Na verdade, meus irmãos, esse processo que o apóstolo Paulo fala aqui, é um processo que, do ponto de vista agronômico, ele não tem sentido. Ninguém pega uma planta ruim, como é o caso aqui do zambujeiro, e vai enxertar isso numa oliveira, que é uma árvore maravilhosa. É o contrário que se faz. Então, quando você tem uma planta muito boa, então você vai lá, pega um ramo, pega uma gema daquela planta, e enxerta numa outra planta, porque aquela outra planta vai reproduzir a genética exata daquela planta boa que você quer reproduzir. Mas aqui é o contrário. Está se pegando um zambujeiro brabo, que ele não tem uma utilidade, e enxertando esse zambujeiro numa oliveira boa. Então, para que isso? Então, do ponto de vista agronômico, da ciência, isso não tem sentido. E, meus irmãos, e as coisas de Deus são assim, né? Deus, ele tem os seus mistérios, mas que hoje nos têm sido revelados. Porque, na verdade, meus irmãos, nós somos esse zambujeiro. E por que o Senhor faz isso? Porque ao nos enxertar na oliveira verdadeira, nós somos transformados pelo Senhor. E aí nós passamos a produzir o bom fruto da oliveira verdadeira, porque nós temos a nossa natureza transformada na presença do Senhor. E aí nós podemos voltar para o primeiro versículo, por favor, podemos voltar para o primeiro versículo, para nós entendermos essa genética, que é a genética do Espírito Santo. Quando nós somos enxertados na oliveira, meus irmãos, Deus opera um milagre na nossa vida. Que milagre é esse? Nós passamos a ser participantes de uma raiz que é santa. Porque, meus irmãos, o fundamento desta obra é o Senhor Jesus. Então, esse fundamento, ele não muda. Então, o ramo, se ele não está bom, ele pode ser cortado e não compromete em nada. Mas imagina, meus irmãos, se você pega uma oliveira e você enxerta isso no zambujeiro. A raiz não é santa, a origem não é santa, não funciona. Então, meus irmãos, é por isso que a nossa salvação, ela acontece no corpo de Cristo. Então, nós como zambujeiros, nós que tínhamos uma natureza ruim, o Senhor nos salvou e o Senhor nos incorporou no corpo. E este corpo, meus irmãos, ela tem uma raiz santa. Então, uma vez que nós somos salvos, nós somos transformados no Senhor e nós passamos a receber esta bênção, dessa herança do Senhor que é pura, porque Deus, ele opera esse milagre da transformação nas nossas vidas. Então, o fundamento santo, a raiz santa, vai sempre permanecer. E aí o apóstolo Paulo, ele adverte, porque o Senhor cortou os ramos naturais e ele nos enxertou. Alguém que às vezes, depois lá na frente, não quero, não tem problema. Pode ser cortado, mas a oliveira, ela vai continuar,
porque o fundamento ele está posto, porque a raiz é santa, todo o sustento está estabelecido. E é por isso, meus irmãos, que nós vivemos esta obra maravilhosa. E ela segue adiante, independente do homem. E é por isso que Deus faz essa genética reversa, né, que nós podemos dizer, porque Ele transforma as nossas vidas e nós vivemos a bênção deste milagre de receber a seiva que vem da oliveira verdadeira e ela vai nos transformando. E aí isso nos fala exatamente de quê? Do Espírito Santo. Então, essa seiva que corre na oliveira verdadeira nos fala dessa operação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, isso é exatamente o quê? A essência da obra do Senhor nos nossos corações. E é por isso que nós temos que ter uma gratidão ao Senhor, porque nós não éramos merecedores, nós não tínhamos nada, nós éramos um zambujeiro, mas Deus, Ele nos chamou para a sua obra, Ele nos honrou com a sua presença e hoje nós somos parte dessa oliveira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, encerrando o nosso culto na presença do Senhor. Senhor Deus, nós queremos Te exaltar e queremos Te glorificar, porque o Senhor operou este milagre nas nossas vidas, porque o Senhor nos transformou, porque o Senhor nos colocou numa obra que não depende do homem, porque independente da vontade do homem, esta obra seguirá adiante, ela permanecerá, e nós Te glorificamos, porque o Senhor nos honrou a nos trazer para a Tua presença, ao nos dar esta bênção de conhecer esta obra e de vivermos esta operação gloriosa do Teu Espírito Santo. E nesse momento nós pedimos, abençoa os Teus servos, em especial os nossos irmãos que estão na Itália, que o Senhor esteja sustentando os Teus filhos, porque eles fazem parte também deste corpo, eles fazem parte desta obra, e que eles possam, ó Deus, dia após dia, sentir os benefícios de viver este grande milagre das suas vidas. Nós assim oramos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós, amados, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos, a todos, a paz do Senhor Jesus.